na televisão que o avião, porque antes de aparecerem imagens, começaram a falar que caiu o avião com o deputado, o presidente do PL. E daí o filho do Marcílio ligou para ele para falar que o avião tinha caído. Vocês estavam voltando da festa... Da festa da Fazenda do Na Delúbio. fazenda do pai do Delúbio, Isso. Soares. E esses 5 milhões estariam no avião? Não. Ah, sim, porque o suposto pagador, o comprador, entre aspas, do partido é que morreria. É. Assim, é que eu tinha entendido que os 5 milhões Não. estavam no avião. Não. É tanta mala e tanto avião que a gente sempre acha isso. Ok. A senhora declarou... Deputado Chico, O senhor perdão. permite o relator? Evidente. Senhora Maria Cristina, desculpe insistir nesse ponto, que é muito importante. Ocorreu o acidente e houve socorro à senhora e ao deputado Valdemar Costa Neto? Ocorreu o acidente, mas o deputado Valdemar Costa Neto estava bêbado. Então, eu quis entrar num táxi. A gente desceu do avião, eu entrei no táxi, daí veio até o bombeiro e falou, mas a senhora, meus procedimentos normais são ir para o hospital e fazer exames, etc. Aí eu falei, mas o senhor já viu uma mulher histérica? Então não vamos nada, e a gente entrou no táxi e foi para minha casa. Aí quando chegou na minha casa, minha empregada fez um monte de café para ele e ele deu a entrevista que ele deu no Jornal Nacional. E a bagagem foi junto? Foi. E não havia nada de anormal na bagagem? Não. Existia assim uma sacola, sim, mas era uma coisa Nenhum minha. vestígio de dinheiro? Não, era uma pinga que eu ganhei do Delúbio. Não. E a bandeirinha. Vocês foram e voltaram... Continuando, então, senhor presidente. Vocês foram e voltaram no mesmo dia a essa festa? Isso. Esse jatinho era de propriedade de quem? Fernando Simões. Sim, o que é empresário de ônibus e de coleta de lixo. Isso. Amigo do seu ex-marido. Isso. É, E era o avião no qual a gente voava regularmente. sim. E alguém mais, além de vocês, 2 ou 3, quem estava nesse voo? Não, nesse voo só nós dois. Sim. E ele caiu voltando já em São Paulo, um Ele- acidente sem maior gravidade. Ele caiu, na realidade ele pousou e ele ficou sem freio. E daí o piloto não quis puxar parece que tem um negócio de emergência que você puxa e estoura, trava o avião, estoura as rodas, mas daí o avião só sai no guincho e ele não queria fechar o aeroporto. Então ele desligou o avião a hora que ele viu que ele não tinha freio e o avião deu um cavalo de pau e foi parar na 23 de maio. A senhora ouviu alguma vez, pelo menos flashes, trechos de alguma conversa de parlamentares falando de ou mensalão, ou compra de deputados, ou dinheiro? Eu vi várias vezes o Valdemar falar que aqui não... como é que é? Aqui nada é por amor, é tudo por grana. Mas a senhora ouviu isso por telefone ou Não, conversando com outras pessoas? Isso pessoalmente, para mim também, inclusive. Sim, mas se referindo a quê? Mas eram conversas com outros parlamentares, com o deputado Carlos Rodrigues, que não é mais bispo da Igreja Universal, a senhora pode... Não, era uma coisa que ele repetia sempre. Tá. A senhora, mas, por exemplo, a senhora presenciou alguma conversa dele com outros parlamentares para quebrar resistências do PTB, presidido pelo deputado Roberto Jefferson, quanto a essa operação que a senhora mencionou, entender ser exclusiva do Delúbio, do seu ex-marido e do Carlos Rodrigues? Não. O que eu sei do mensalão é pela conversa dele com o bispo Carlos Rodrigues. Não foi uma, não. Foram umas 4. Porque para cair a ficha, para mim, é meio Deputado lento, Chico, assim. Presidente, permita, senhora Maria Cristina, dentro deste assunto, Correio Brasiliense de hoje, uma matéria, as revelações da ex-mulher. Então diz assim: Maria Cristina, que enfrenta Valdemar num ruidoso processo de separação, falará, por exemplo, da reunião do ex-marido com os deputados Pedro Henri
Carlos Rodrigues e o líder do PTB, José Múcio Monteiro. Nela, PP e PL teriam tentado convencer o PTB a aderir ao esquema de mensalão. Aí abre aspas, referindo-se a Vossa Senhoria. Vou falar tudo. Tudo que me perguntarem vou responder, avisou Maria Cristina, recusando-se a adiantar o teor do depoimento. A senhora confirma que houve essa reunião e que houve essa história que está aqui? Eu confirmo que houve essa reunião na minha casa. Eu nunca falei com o Correio Brasiliense. E a reunião foi para tentar conquistar a adesão do PTB ao esquema mensalão, que está escrito na matéria? Isso o senhor tem que perguntar para o... Não, perguntando a Vossa Senhoria, pode dizer que a matéria não é verdadeira. Não, a senhora assistiu? Não, eu não ouviu? Eu não dei nenhuma entrevista. Não, é o jornal que está dizendo que teria havido esta reunião com esses personagens e dando a entender que a senhora teria participado da reunião, teria escutado essa conversa para conquistar a adesão do PTB. Não, eu não participei desta reunião. Prosseguindo. Senhora Maria Cristina, a senhora conheceu na sua casa ou em qualquer outro ambiente o deputado Roberto Jefferson? Eu encontrei o deputado Roberto Jefferson uma vez no Porcão. Só uma vez? Eu estava acompanhado do meu marido. Uhum. Nesses jantares ou cafés da manhã, onde a senhora inclusive disse que ouvia do deputado Valdemar Costa Neto, creio eu, não sei se ele ou Carlos Rodrigues, a afirmação de que o PL seria o maior partido do Brasil. Havia uma preocupação em que a senhora não participasse das conversas, em colocá-la à parte? Havia. E qual era o argumento normalmente utilizado? Suponho que pelo seu marido anfitrião. Mas eu também não fazia muita questão de participar. Uhum. Então, assim, as coisas que eu ouvi por acaso. Não é que... Eu trabalhava, eu tinha outras coisas para fazer. Quando a senhora diz que o que é normal na atividade privada não é normal na atividade política, a senhora podia dar 2 ou 3 exemplos exatamente disso, dessa conclusão a que a senhora chegou na convivência com um parlamentar? É normal uma empresa comprar outra empresa, não é? É normal. Das regras capitalistas. É normal um partido comprar outro? Não, é anormal. Quando a senhora falou em Brasília não há cheque, claro, tem um elemento de ironia aí, mas por que a senhora afirma isso? Por causa do cofre? Porque eu fui casada com o deputado Valdemar e ele praticamente pagava tudo em dinheiro. Uhum. No cofre a que a senhora fez referência, a senhora, claro, nunca contabilizou o que lá estava, mas a senhora percebeu em algum momento se eram reais, dólares, euros? Não, dólares e reais. Dólares e reais. Uhum. A senhora disse que ouviu o seu ex-marido falar com o deputado Carlos Rodrigues que o Delúbio Soares teria doações para outros partidos? Eu entendi bem? Não. A senhora não falou isso? Não. Quando a senhora diz que o Delúbio estaria envolvido numa operação, digamos, esquisita, estranha, inusitada, mas aí a senhora isenta, o que me conforta, o PT e o governo. Por que a senhora afirma isso, já que o Delúbio Soares era o nosso tesoureiro até 2 semanas atrás? Como eu isento também todos os parlamentares do PL. Sim. Mas a senhora, dos processos que o deputado Valdemar está pondo contra mim. Ele era o presidente e ele fez. Ele pode ter feito coisas sem os senhores saberem, como ele ou como meu ex-marido pode ter feito coisas sem os outros deputados saberem. Mas a senhora entendia que nessas... Bom, a senhora só teve com o Delúbio Soares apenas uma vez, não é? Uma vez na Fazenda. Uhum. Mas sabia de encontros dele com o deputado isso eram Valdemar. Constantes. A senhora deduziu, então, que ele agia mais numa operação pessoal, individual, do que partidária. Não, é porque eu sabia que alguns membros do PT que eu pessoalmente me dava, eu sabia que o Valdemar não gostava deles. Inclusive é aquilo que eu falei, ele falava várias vezes para mim, como é que você... não sei como é que você fica andando com essa gente que não é gente que nem a gente. Sim, aí a senhora poderia lembrar de alguns dessas personas não gratas do PT, por exemplo? A Beth, mulher do Cusquem, eu gosto muito, é muito minha amiga.